Natália, engenheira civil, e esse é mais um vídeo para a gente discutir um assunto a respeito da profissão engenheiro. E aí, qual é o tema desse vídeo? O tema desse vídeo é: engenheiro pode ser MEI? E aí a pergunta que eu ouvi muito quando eu estava ali no final da faculdade, né? Muita gente tinha dúvidas a respeito disso, e eu tive que pesquisar muito e ter o auxílio de um bom contador. Vamos lá, o que é um MEI? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o MEI? O MEI é a sigla para microempreendedor individual. Significa que eu posso ter um CNPJ, tá? A regra do MEI diz que eu posso ter um funcionário contratado, eu não sei se isso mudou, tá? Mas até então o MEI ele podia ter um funcionário contratado de carteira assinada, pagando todos os direitos, tá? Ele vai ter um CNPJ normal, tá? Ele vai ser um PJ, só que ele é micro. Então é isso que a gente tem que entender. É microempreendedor individual. Individual é ele não tem sócios, tá? E o micro, por que ele é micro? Porque está relacionado à taxa de faturamento, tá? O MEI ele tem algumas limitações. E uma delas, para você se enquadrar como MEI, é você ter uma taxa de faturamento anual até um teto estabelecido já, tá? Que, se eu não me engano, era 81 mil, não sei se subiu, tá? Anual, não significa mensal. Você pega esse valor e divide pelo mês. Você pode faturar isso num período X, né? Não necessariamente de forma homogênea. Bom, a outra determinação para ser MEI é: você não pode estar enquadrado dentro de profissões que estão na categoria de profissões intelectuais, de cunho intelectual, tá? E aí é que tá. Você, com essa regrinha, você não pode estar dentro da categoria de profissões de cunho intelectual e profissões regulamentadas. E aí é que tá a resposta. Engenheiro não pode ser MEI. A engenharia, o engenheiro, ele por si só, ele tá dentro da categoria de cunho intelectual. Ou seja, nós precisamos de uma formação profissional para exercer a nossa profissão, tá? Você precisa de uma formação acadêmica para exercer aquilo. Você precisou estudar, você precisou ter o seu diploma. É uma categoria que você, assim como os advogados, como os médicos, né? Como profissional de educação física. E além de tudo, ela é uma profissão que ela tem um órgão regulamentador, que é outro empecilho, tá? Profissões que têm órgãos que são regulamentadas e que têm órgãos fiscalizadores, elas não se enquadram para o meio. Por exemplo, tem o CRM, o CRC, o CREA, o CAL. Então nós somos regulamentados. Nós temos um conselho que, teoricamente, deveria vistoriar, mas nós temos regras de exercício da profissão, tá? Então é por isso que a gente não se enquadra, infelizmente. Muitas pessoas saem da faculdade e decidem trabalhar por conta própria, né? Até às vezes não conseguem emprego, ou enfim, querem tocar, fazer seus projetos, fazer suas obras por conta própria. Existem outras opções. Você não precisa ser uma empresa, uma limitada, por exemplo, que é um porte muito maior, tá? O que eu aconselho é sempre procurar um bom contador. Por quê? A partir do momento que você não pode ser MEI, você abre um leque de opções. Só que no começo da carreira não é tão vantajoso para você já sair logo assim, o famoso pé na porta, né? Já para algo muito grande. Até porque a gente forma e muitas das vezes nossos objetivos vão mudando ali no primeiro ano de formagem. A engenharia ela te abre um leque de pensamento e você tem um mundo inteiro de opções disponíveis, né? Eu tenho colegas que se dedicam à arte, eu tenho colegas que foram trabalhar em banco, em setor financeiro, né? Gente que abandonou completamente a engenharia, foi fazer uma outra formação. Então, assim, tem de tudo. Muitas pessoas ficam perdidas, né? Por onde começar? E, bom, é difícil, é uma caminhada árdua, né? Hoje a gente vive aí um cenário não tão favorável para os engenheiros, né? O engenheiro civil é uma profissão com uma remuneração regulamentada um
pouco alta e aí dificulta um pouquinho o processo, né? Nós temos duas opções hoje, né, que são muito faladas, eu acho que não teria nenhuma outra, né, a não ser os concursados, mas muito se fala em CLT e PJ. O que é o CLT e o PJ? O CLT é aquele profissional que ele é contratado de carteira assinada pelo regime CLT, né? Ele vai ter todas as leis trabalhistas que são vigentes no país, né? Ele vai estar ali protegido por todo esse contexto do CLT, como um funcionário, né? Ele vai ter carteira assinada, vai chegar ao contra-cheque, férias, décimo, hora extra, enfim, todas as leis trabalhistas ele vai estar ali enquadrado. Quando a gente fala de PJ, o que é um PJ? PJ é a pessoa jurídica, tá? Uma pessoa jurídica, ela é uma empresa, então ela é um prestador de serviço, tá? Ela não é um contratado, ela não vai estar coberto ali pelas leis trabalhistas, tá? 13º, férias, nada. Ela vai ter um contrato de prestação de serviço com o contratante, tá? Então, como engenheiro, como que você pode ser um PJ? Você tem o seu CNPJ, você vai prestar serviço para uma construtora, para um cliente e você vai emitir uma nota fiscal, tá? É assim que funciona. Você não é contratado deles, você vai ter o prolabore da sua empresa. A sua remuneração, né, e os gastos com a sua empresa são seus, tá? Você não bate cartão, você não tem férias, nada disso. Você é um prestador de serviço, tá? É como se contratasse qualquer um, só que você tá ali na obra. Alguns lugares você pode prestar o serviço numa carga horária específica, né, de um dia inteiro, ou você só vai meio período, enfim. O prestador de serviço, ele combina com a empresa quais vão ser as regras daquele contrato de prestação de serviço. É como se você fosse mais um empreiteiro dentro da obra, tá? É assim que funciona. Você vai poder, por exemplo, se enquadrar no ME. O ME é uma microempresa. Vê a diferença. Microempreendedor individual e o ME. No ME você pode ter mais funcionários. Se eu não me engano, são 9 funcionários, tá? Você pode ser enquadrado como microempresa de apenas individual, né? De apenas um sócio. Você não precisa ter sócio, você pode, mas você não precisa. O que aí te ajuda nas questões de alíquota. A alíquota é o percentual de imposto que você vai pagar, né? Onde você vai se enquadrar. E no ME você pode escolher vários KNAIs. O que é um KNAI? Eu explico depois melhor num outro vídeo, mas o que nada mais é do que o código de profissão que você vai escolher para sua empresa atuar, tá? A engenharia, ela tem inúmeros KNAIs para você atuar na área, tá? E aí, o que vai implicar o KNAI? O KNAI principal, esse código de atividade que você escolher, o principal, ele vai implicar na alíquota de imposto que você vai pagar. Então, por que é interessante você ter um bom contador? Primeiro, para ele te ajudar a enquadrar a sua empresa da melhor forma, tá? Para ele te ajudar a escolher um KNAI adequado. E a outra é porque existe uma coisa chamada Simples Nacional. O Simples Nacional é um modelo, explicando de forma bem básica, tá? Onde se você enquadra, é o mesmo que enquadra o MEI. Só que, por exemplo, como o ME, se eu me enquadro no Simples Nacional, eu consigo a emissão de uma guia unificada de alguns impostos e eu pago um percentual mais baixo, né? Porque, por exemplo, tem KNAI que você vai pagar 16% de imposto. Dependendo do contrato que você fizer, porque você já paga o imposto em cima da emissão da nota fiscal, né? Você vai ter ISS. Esse Simples Nacional, ele vai unificar alguns impostos, por exemplo. E aí você consegue baixar esse pagamento, né? E ali você vai ter a guia do seu Simples Nacional, quando você se enquadra, a guia do imposto em cima do seu prolabore, tá? Do INSS. E aí também um bom contador vai te ajudar a chegar num valor apropriado de prolabore em cima da sua arrecadação, tá? Porque o prolabore, ele vai implicar na sua arrecadação do seu INSS, tá? Então isso é importante pensar direitinho. Por isso, precisa de um profissional da área, tá? A gente briga aí que a galera faz obra sem contratar engenheiro, mas a gente precisa também recorrer aos profissionais adequados para cada problema. Se a gente tá com dor, a gente vai no médico, então se a gente precisa lidar com o imposto, a gente procura um contador, né? E contador, gente, precisa ser de confiança, porque ele vai saber toda a sua vida.
Ele vai saber sua movimentação toda. E aí você paga depois o... me fugiu o nome agora. Mas é uma outra alíquota de imposto de renda. São 3 guias ali simples, ele vai emitir, você emite a nota fiscal. Nota fiscal a gente emite em site de prefeitura. É bem simples, tá? Você coloca os dados ali e o contador vai te ensinar também. Não é algo que você precisa que o seu contador emita para você. Você pode emitir sozinho. Por que eu falo que eu gosto do sistema PJ, tá? Eu acho que o PJ, ele te abre a possibilidade. Hoje, se você, por exemplo, você conseguir a proeza de um CLT, você tem que entender que você custa o valor que você recebe para o seu empregador e praticamente o dobro desse valor você custa para ele. Só que nem tudo desse dobro vem para você. Parte desse dobro que você custa para ele de imposto não vai ser revertido a seu favor, tá? A gente vê muito assim, mas se eu for CLT, eu vou ter férias, 13º, eu vou ter fundo de garantia, tudo bem. Mas será que você vai conseguir como engenheiro? Será que porque assim, infelizmente o piso salarial do engenheiro é um piso alto, não é um piso baixo. O que eu tenho visto muito é as pessoas não serem contratadas como engenheiro, elas são contratadas como auxiliar, como assistente, como analista. Então, assim, às vezes o PJ te abre a possibilidade de você prestar serviço para uma obra, e aí eu não tô defendendo aqui, você tem que ser PJ. Eu só tô te mostrando que não é o fim do mundo, tá? Você vai ter um gasto sim de computador mensal, você vai ter um gasto de imposto, mas, por exemplo, se você pega uma obra por fora, se você pega um projeto para fazer por fora, uma legalização, você pode prestar aquele serviço para o seu cliente. Você emite nota fiscal para ele tudo certinho. Então, assim, o PJ também não é tão ruim, ele te dá liberdade, tá? Mas aí é um assunto para um próximo vídeo. Aqui foi para responder isso, tá? O engenheiro, ele não pode ser MEI, assim como o advogado, como o médico, nós não podemos. Mas existem muitas opções, tá? Então aí o ME é uma boa opção. Como você consegue, por exemplo, se enquadrar no Simples Nacional? Isso é uma relação que o seu contador vai fazer entre o seu Prolabore, tá? E o seu faturamento anual. Se essa razão entre esses dois valores fica entre um intervalo pré-determinado pelo governo, você consegue se enquadrar no Simples Nacional e emitir essa guia mais barata. Então você tem que dar uma acompanhada aí no seu faturamento anual, tá? Eu não sei quanto tá agora, porque eu abri minha empresa já tem um tempo, mas abri meu CNPJ, né? Porque eu sou a minha própria empresa, é a empresa de uma pessoa só e pronto. Então eu não sei como é que tá o faturamento agora, porque eu fiz essa conta com o contador e a gente mantém. Mas é uma modalidade muito interessante, tá? Não se desesperem, fiquem tranquilos, tem muita vida depois da faculdade e tem muita solução, tá? Eu tô aqui dando uma delas, no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho como foi o processo de abrir a minha PJ, o que são os quinais, o que engloba a engenharia, tá? E eu vou ficando por aqui. Se você tiver algo a acrescentar a esse assunto, deixa nos comentários. Se foi bom pra você, curte e até o próximo vídeo. Tchauzinho!